Agora não. Enquanto o pessoal está entrando, apresentando. Ah, beleza. Bom, primeiro, boa noite, um salve aí a quem está na live, um salve ao Naubert. Antes de qualquer coisa, queria agradecer o convite, né, para estar participando dessa live e usando a tecnologia para aproximar, né, Rio Sergipe. Quando eu recebi o convite, fiquei pensando, quem sabe é um sinal aí para, num próximo passo, estar presencialmente pisando em terras sergipanas, né? Terra essa que eu tenho muita vontade de conhecer, ainda não tive a oportunidade, né? Então, que bom que tem a tecnologia para possibilitar, né? Uhum. Esses encontros, enfim. E agradeço o convite para poder estar participando, né, desse projeto. Eu que sou um amante de cinema, né, de documentário, e entendo no cinema e nesse tipo de documentário, inclusive, uma forte ferramenta, né, política, cultural, né, de construção de imagens, construção de histórias, né, desconstrução de imagens, né, então espaços de possibilidades de nos permitir, né, inclusive imaginar tantas outras coisas que a gente gostaria de viver no mundo fora das telas, né? Então, queria agradecer e parabenizar, né, a iniciativa, né, como eu já comentei com você, parabenizar a escolha desse documentário, que é um documentário, um novo documentário, né, foi lançado ano passado, se não me falha a memória, né, e um documentário que tem uma potência tão que diz muito sobre também, né, a construção dessa narrativa e desse refazer da história, né? É um documentário que traz muita coisa nova, né, na exata medida em que nos provoca, né, a pensar a história do Rio de Janeiro a partir da população negra, né, da experiência negra, né? Então, trazer esse Rio sobre a experiência preta, né? E o quanto de coisa que a gente quanto de coisa que a gente encontra, o quanto de coisas que a gente conhece, mas conhece com uma outra cara, mas também é um documentário, e eu acho que esse é o grande barato desse documentário, é o quanto de coisas pouco ditas ou pouco conhecidas, né? Acho que esse é um elemento fundamental, né? Um documentário aí que vai tratar de temas centrais da história do Rio de Janeiro e que, né, importante que se diga que se confunde muito com a própria história do Brasil, né? E também a possibilidade de a gente conhecer tantos personagens da intelectualidade preta, né, através das telas, intelectualidades jovens, contemporâneas, mas também intelectualidades já consolidadas, né? Faço aqui, né, uma saudação especial, por exemplo, à figura de Helena Teodoro, que aparece no documentário, que é uma das maiores intelectuais negras que a gente tem na história do Brasil, né? A primeira, por exemplo, a primeira doutora em filosofia, né? Mulher negra doutora em filosofia, falando de filosofia de terreiro, foi Helena Teodoro, né? Com uma tese de doutorado ainda na década de 80, em 1980. Faço questão de ressaltar o nome dela, né? Eu, enquanto um jovem intelectual, né, defendi recentemente o meu mestrado em filosofia, né, falando de filosofia de terreiro e quantos desafios foram encontrados por mim para estar falando sobre isso, e ela lá na década de 80 já estava, né, com toda a sua seu ineditismo, enfim, coragem, né? Mas bom, então falando propriamente sobre o filme, né, acho que eu Antes de você começar, falei eu aí. queria que você é uma curiosidade, né? Se não te incomodar, você explicasse seu nome.
sobre mim no Instagram. Porque Pronto. quando eu li, você até mandou o áudio explicando como é que pronunciava o Balerá. Eu Sim. pensei, ué, eu vi que na sua bio você coloca o Mulu. Aí eu tentei achar alguma coisa desse tipo aí. Não, você foi certo, né? Bom, primeiro, não só não me incomoda, como é um prazer enorme, né? Eu acabei entrando já um pouco no filme, não me apresentei mais adequadamente, vou aproveitar para me apresentar, né, de maneira um pouco mais formal, né? Eu me chamo Balerá, né? Esse é um nome, sim, é um nome que está relacionado ao Omolu, significa Rei da Saúde, é um nome de origem iorubá. Nome esse que eu tenho a honra de dizer, né, alegria em dizer, que foi um nome dado pelo meu orixá. Eu sou o filho de Omolu, né? Sou iniciado, sou um ebome de Omolu, no candomblé, né? Sou filho de Paidário, de Ossan, do terreiro Ilê Axé Onixegun, aqui no Rio de Janeiro, né? E esse nome fala muito sobre mim, né? Porque eu sou alguém que defendo, né, a importância de a gente, no caso das pessoas negras assumirem, né, os seus nomes, né, faço uma reflexão muito grande sobre o significado desse processo, né, de a gente reassumir, de a gente encontrar, de a gente se apropriar, né, desses nomes que foram roubados de nós, né, desde o processo da escravização, enfim, a invasão do continente africano e todo, todo o desastre que isso provocou, né, do ponto de vista da violência colonial. Enfim, a minha própria dissertação é sobre isso, né? Mas, como eu já disse, né? Então é isso, né? Esse é o nome, não é o meu nome de registro civil, né? Mas é o nome que eu fui autorizado a utilizar publicamente, né? E eu utilizo com muito orgulho, né? O nome de origem urubá, dado pelo meu ancestral, né? É um nome que tem uma força muito grande, um nome que carrega uma virada, do meu próprio ponto de vista, de minha autopercepção, né? Bom, como eu falei, né? Eu sou mestre em filosofia, né? Defendi lá na Universidade Federal Rural uma dissertação, né, falando sobre a importância política e filosófica dos nomes próprios de origem africana na diáspora, né? Mas antes de fazer minha dissertação, eu digo que minha dissertação foi uma tentativa de respiro dentro das minhas pesquisas, né? Eu sou um pesquisador na área de relações raciais, mas com recorte na discussão sobre racismo religioso, né? Diálogo interreligioso, enfim, tolerância religiosa, em resumo, né? Uma preocupação, um investimento enquanto pesquisador, enquanto ativista. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah. Enquanto um pesquisador ativista na luta, né, contra o racismo religioso e pela garantia de direitos, né, ao povo de terreiro. E digo que a minha dissertação, né, foi uma tentativa de respiro. Foi o meu interesse estava muito assim, eu não aguento mais falar de violência, eu preciso, vamos dizer assim, eu preciso falar da vida, né? Então, a minha dissertação tem a ver um pouco para tentar sair desse lugar da violência com o terreiro e pensar exatamente a contribuição política, filosófica, cultural que o terreiro tem, a oferecer, né? Tanto do ponto de vista do conhecimento, né? Quanto do ponto de vista da organização política, né? Enfim, um pouco tentar compreender, né? E fazer luz como uma estratégia, inclusive, contra a demonização, né? Então, em oposição a essa lógica da demonização, eu afirmo que o terreiro é um espaço, né, de construção
construção política, cultural, filosófica, medicinal, que é inclusive um dos aspectos que eu destaquei aqui para a gente conversar um pouco sobre o filme, que aparece no documentário. Então, encerrou? Sim, sim. Sobre o filme, eu queria eu quero ser comentado mais, o que chamou a atenção, impactou mais? Alguma cena do filme ou algum tema que abordou que seja assim por dentro do filme? Então, Mas, o filme me impactou em vários aspectos, né? E muitas cenas me chamaram a atenção, né? E eu acho que, mas assim, a primeira cena que me chama a atenção é efetivamente a cena que abre e a cena que fecha, pensando numa dimensão de cena propriamente dita, né? Para além dos diálogos, que é exatamente qual é a cena que abre, né? É a porta-bandeira. uhum, E aí, por que me chama muito a atenção abrir com a porta-bandeira, né? Exatamente pela bandeira que ela está carregando, né? A bandeira que ela carrega, e é isso que me... Falei, caramba, olha isso, que coisa boa de assistir logo de cara, né? Para quem talvez não tenha conhecimento, aquela bandeira é uma pintura do Abdias Nascimento, né? De um quadro, de um dos tantos quadros que o Abdias Nascimento nos presenteou, né? Que é um quadro chamado O Que Era Oxóssi, que ele fui lá pesquisar para ver quando que ele tinha, de quando era a pintura, que se eu não lembrava, né? Ainda na década de 70, 1970, é, é por e aí. ele traz esse quadro, Abdias Nascimento, né? Que é uma das maiores referências intelectuais, políticas, né? Foi um grande poeta, dramaturgo, escritor, político, né? Do movimento negro, um dos fundadores, né? Do movimento negro contemporâneo, do MNU, enfim, do IPAfro, que tem uma importância fundamental. E o que mais me chamou a atenção foi não só por ser a pintura, mas por ser essa pintura, né? Porque essa pintura, ela é a pintura que se tornou a capa da última edição publicada do livro Quilombismo, né, do próprio autor, que foi houve uma reedição agora em 2019. Inclusive eu tenho ela aqui em algum lugar. Enfim, e aí isso me impacta muito inicialmente, porque trazer, né, a porta-bandeira, né, que é exatamente a bandeira, esse grande patrimônio, representa o grande patrimônio do pavilhão, que é a escola da escola, enfim. Nesse momento eu olho para aquela bandeira e vejo essa figura como sendo o símbolo, né, dessa outra possibilidade de cidade, né, dessa outra possibilidade de uma cidade que seja carregada de pretitude, que seja preta efetivamente, né? De uma cidade que se pensa, se sente, se vê, se percebe, né? E se vive, né? Com toda a sua beleza e complexidade da população negra no Rio de Janeiro. Uhum. Tem outro ponto aqui que eu acho que você vai chegar lá em algum momento. E é sobre o samba, né? Sobre o samba e tempos atrás, né? Diáspora e tudo mais, após a invasão e o sequestro dos negros escravizados, eles foram proibidos de cultuar, né? De cultuar sua fé, faz seus rituais, e aí vai, né? De propagar sua cultura. E isso o coloco
Essas manifestações culturais envolviam, por exemplo, música. E como eles eram proibidos de manifestar dessa forma, foi meio que banido o... Eu vou falar atabaque, eu estava outro nome aqui para as pessoas entenderem o atabaque, né? E ele chama bastante atenção. E para que eles não perdessem essa cultura, eles manifestavam com, a exemplo, nos Estados Unidos, com sapateado. Eles sapateavam para poder imitar o som que eles faziam. Ou aqui no Brasil, eu acredito. E a capoeira como forma de defesa, que era uma dança que acabou se tornando um forma de se defender. Deu para entender? Sim, eu só não entendi exatamente a sua pergunta, desculpa. Tu fez a. É a partir do que você conhece. Né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre a capoeira como forma de resistência, de sobrevivência, e o samba como forma de concentrar. Eu não tô da Acho que palavra. eu entendi, agora eu compreendi. Não, perfeito, perfeito. É, Bom, o samba, a capoeira, né? A capoeira, curiosamente, não aparece muito no documentário, né? Mas o samba tem ali o seu momento de destaque, né? Ali, sobretudo no pós-abolição, né? Quando há o pós-abolição, e aí começa a figura do samba aparece no documentário, né? O surgimento das escolas de samba, mas sem dúvida nenhuma o samba e a capoeira estão nesse mesmo lugar, né? Eu separei até aqui a própria a Helena Teodoro, que eu já comentei, né? Ela tem uma frase que é muito boa, que ela diz assim, falando sobre o carnaval, né? Sobre a escola de samba, ela vai dizer, né? Que foi uma estratégia criada pela comunidade preta para se adequar ao processo imposto pela comunidade branca, né? Então, acho que o primeiro elemento muito interessante que esse documentário nos coloca, né? É reforçar, né, o lugar da escola de samba e do carnaval como esse lugar não apenas da resistência negra, mas como esse lugar de preservação e de reinvenção da sabedoria da população africana e da população negra que aqui já habitava, né? É a escola de samba, e aí é muito legal, porque isso deixa muito, né, outra figura que aparece também, falando, me fugiu agora o nome do mestre de bateria que aparece, mas que vai falar da figura da escola de samba, né, como tendo também essa relação com as religiões de matriz africana. E aqui isso é muito interessante, né, porque, né, vai se comentar, por exemplo, como que as baterias das escolas de samba elas carregam, por exemplo, no caso da Mocidade Independente de Padre Miguel, na sua caixa, o ritmo do agueré, que é o ritmo consagrado ao Orixá Oxóssi. Orixá esse que é o patrono da escola de samba, né? Então é muito interessante porque conta a história, né? É narrado no documentário a história de que uma Ela-Orixá, né, na fundação da escola, abre-se um jogo, pergunta-se e se diz, né, no jogo Oxóssi fala que ficaria muito feliz se ele fosse lembrado, reverenciado pela escola, né? Então, é, essa história que está, né, na oralidade da mocidade, mas que também está presente, né, com as suas especificidades em tantas outras escolas de samba, né, e aqui reforçando, né, as escolas de samba tradicionais
tem a sua bateria geralmente consagrar algum ritmo característico do candomblé. Então, a mocidade é o agueré de Oxóssi, se não me falha a memória, por exemplo, o salgueiro, você tem um alujá, que é o ritmo de Xangô, que também está presente na bateria, e por aí vai, né? E o que é muito interessante observar nesse sentido, que a gente vai sendo tomado pela história do documentário, é que, que eu gostaria de enfatizar, né? É a presença da espiritualidade das comunidades de terreiro na construção desses espaços, como a escola de samba, né? A gente com certeza pode falar, né, da capoeira também, o elemento da espiritualidade africana presente, conduzindo, né, a própria formação, fundação, né, e o que significa, né? Eu acho que isso, para além da... Ah, então quer dizer que tem macumba tem macumba na escola de samba, enfim. É mais do que isso que eu quero dizer. Eu estou pontuando, tem também, né? E que bom que tenha, né? E a escola de samba, como é um espaço, né, de preservação de um modo de vida, né? Esse é o ponto, né? É a preservação de modos de vidas africanos na diáspora, né? Então, todo esse conhecimento, são todas essas é, são todas essas formas, né, que foram preservadas e ressignificadas também aqui em contato com africanos de vários lugares, com negros de vários lugares, que vai dando tom e sendo conduzido pelo tambor, pelo atabaque, né? Então, o coração de uma escola de samba é a sua bateria. A sua bateria é a expressão do atabaque, né? A expressão do tambor, o tambor que é esse elemento fundamental, né, dentro das tradições africanas, né? Não por acaso, né, se não há o tambor propriamente dito como nos Estados Unidos, né, esse tambor ele vai para o corpo, ele vai para o pé, né, ele vai para a voz, né, porque o tambor é esse símbolo da ancestralidade que pulsa, que vive, né, e que conduz o seu povo. É um pouco isso, né? Sim. Eu queria chegar nessa parte do cientismo e falar. Você tem alguma coisa que você queira completar? Em relação a... Não, eu estou aqui, tem muita coisa aqui que eu separei aqui para a gente conversar. Eu acho, Mas vamos deixando de ser conduzido pelas tuas curiosidades aí. eu acho que a questão do sincretismo vai chegar em algum momento, então eu prefiro que você fale primeiro. Ah, o debate sobre o sincretismo, né? Acho que quem fala sobre o sincretismo no documentário é o Luiz Antônio Simas, né? Que é um historiador super respeitado, né? Tem muitos livros publicados, enfim. E ele traz um elemento muito interessante, né? Que, que, que é, olha, o sincretismo, falar do sincretismo como sendo a estratégia, né, de enganar os senhores de engenho, os brancos, né, dizendo que lá é São Jorge, eu estou rezando para São Jorge, mas na verdade eu estou rezando, no caso aqui do Rio de Janeiro, para algum, eu não sei como é que é em Sergipe, né, porque a questão do sincretismo também é territorial, né, mas para além disso, né, ele vai dizer, olha, isso é muito pouco, o sincretismo está muito além, aí ele vai, né, é uma engenhosidade, é uma engenharia, é uma inteligência, né, que nas palavras do Simas, né, estaria relacionado à própria capacidade da população negra e a sua concepção sobre o mundo de lidar com o diferente, de potencializar o encontro, né? Acho que esse é um elemento. Então, ele, olha, é óbvio que o nego velho sabe que São Jorge é São Jorge, Ogum é Ogum, né? Não há uma... Não há uma...
achar o contrário disso é imaginar que esse homem, que esse nego velho, que essa nega velha, né, que esse mais velho, ele não tem inteligência, não é sobre isso, né? Mas eu gosto muito dentro desse debate sobre o sincretismo religioso, é um debate muito complexo, né? Eu gosto muito de pensar também, eu gosto também de enfatizar essa dimensão da estratégia, né? Do sincretismo religioso como sendo efetivamente uma estratégia da população negra, né? De seguir construindo e elaborando, enfim, e vivendo a sua própria espiritualidade, né? E também, né? E aí vou ao encontro do que está no documentário, né? Nessa relação também dessa capacidade que eu acho muito interessante, que é de ver na outra forma de vivenciar a sua fé, né? Não alguma coisa que é antagônica a mim, não alguma coisa que tenha que ser destruído, pelo contrário, né? Essa ideia de que o outro, né? O outro não é um inimigo a priori, ele pode ser né, eu posso muito bem conviver pacificamente, inclusive eu tenho a capacidade sim de louvar Ogum e louvar São Jorge, eu tenho a capacidade sim, né, de não necessariamente, portanto, trabalhar numa relação de sobreposição uma sobre a outra, né? Mas é também importante uma reflexão que o Abdias até traz isso no Genocídio Negro Brasileiro, que ele vai um pouco, olha, é importante a gente também se atentar, porque essa lógica do sincretismo, ela pode nos levar a uma relação de hierarquização, né? Uma vez que numa lógica colonial escravista, há uma relação de poder e de tentativa de supressão, tentativa de destruição das experiências de fé, de espiritualidade negras africanas. Então, esse movimento, ele se dá também dentro de uma relação de muita tensão, que pode levar, em alguns momentos, a efetivamente com que essas relações elas vão, na verdade, massificando uma lógica que coloca, por exemplo, Jesus Cristo como sendo superior ao Oxalá. Né? Então, isso é uma atenção importante, né? Que está colocada. Eu particularmente gosto muito de pensar, né, que a concepção de mundo negro africana que a gente vive dentro dos terreiros de candomblé, de umbanda, né, tão marcadas por uma concepção de mundo na qual, e aí eu volto a falar sobre isso, na qual, a priori, né, o outro ele não é um inimigo, né, no qual e essa dimensão ela é muito importante, porque um dos efeitos para a existência da intolerância religiosa, do racismo religioso, tem como base a ideia de superioridade, né? E o que as comunidades de terreiros apontam é que é possível romper com essa... Não só não é possível romper com essa lógica, como nós de terreiro vivemos a partir de uma outra lógica. Lógica essa que a convivência, a coexistência com
o diverso não é uma questão. A Nilcenária comentou. É Nilcenária. Ira. Não sei. Enfim, ela comentou aqui o sincretismo é uma reação sábia dos nossos ancestrais, uma proteção. Eu penso nessa linha também, né? Perfeito, perfeito. Não, com certeza. Para um documentário que ele cita, né? O historiador ele cita sobre São Jorge, e você não vai chegar mais velho e tentar convencer ele que São Jorge, porque já está na cabeça dele, não vai conseguir mudar, né? E sobre Mãe Nilce, ela vai Mãe Nilce. Benção, mãe Nilce! Como vai a senhora? Que alegria tê-la aqui. Eu vejo muito hoje, né, as pessoas que são terreiro colocar que pensam assim, como a Umbanda, o sincretismo é uma forma de resistir. Então, para que cultuar orixá constante, com imagem? Eu vejo essa linha. Mas é muito além disso. Né? É muito além disso. Já é uma religião que foi fundada aqui, já faz parte da cultura e a gente não vai entrar na cabeça do mais velho e dizer que não é dessa forma. E nem tem que fazer isso, porque acho que, novamente, esqueci aqui quem comentou, né? É de fato uma estratégia de proteção, né? É de fato fundamental a gente, por exemplo, compreender como que essas estratégias, essa dinâmica ao longo da história vai dar sentido ao que hoje a gente chama de Umbanda, né? Enfim, e toda a sua complexidade e beleza que é essa religião, né? De afro-brasileira também, né? Então, acho que esse é uma dinâmica fundamental. Outra dinâmica é isso. Se a gente tem uma percepção de respeito ao mais velho, não estamos aqui para dizer o contrário, né? Mas eu acho que é interessante a gente pensar, né? O, o, o quão enriquecedor, na verdade, é essa dinâmica, por exemplo, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, isso é muito comum. Ah, São Jorge Ogum. Ogum é São Jorge. Saravá São Jorge Ogum. É quase como uma mesma entidade, né? Que se une e que permite encantar a vida, né? Permite a gente nos fortalecer e nos dar sequência, enfim. Cada uma com as suas ritualidades e também permitindo a elaboração de tantos outros ritos específicos que só a gente consegue compreender, mas ninguém. Né? Então, isso isso só vem, acho que é nos enriquecer no final das contas. Outra coisa também que eu acho importante a gente falar aqui é que a partir do culto a orixá com imagem de santo católico, eu também vejo um pouco que isso leva um pouco de embranquecimento, né? Pessoas que estão chegando recente e acontece mais com os mais novos. Mas há exemplo de Iemanjá, né? Iemanjá, sincretizado com Nossa Senhora da Conceição, mas que foi feita uma imagem de Iemanjá, da orixá, mas ela é branca. E eu não vejo isso dentro de terreiro, não vejo isso nas nações de candomblé, né? Até porque lá é totalmente diferente. Mas e na Umbanda? O que você tem a dizer sobre embranquecimento? Olha, agora você tocou num ponto que, assim, eu não sou uma pessoa não sou de Umbanda, e como tal, e respeito aos umbandistas que tenho muitos amigos, eu acho que eu não tenho muito o que falar. Não posso falar sobre a Umbanda, sabe? Nesse sentido. O que eu posso comentar pelo que você está dizendo, né, está trazendo, é um aspecto muito interessante que é a construção do imaginário das imagens, né? O que eu acho muito interessante, por exemplo,
a gente percebeu como que contemporaneamente a gente tem afirmado a imagem tradicional de Iemanjá, né, como uma mulher negra, como uma mulher africana, né? Então, eu acho que e isso é muito interessante, né? Porque isso é resultado exatamente da luta do movimento negro, a luta, né, do povo de terreiro, que tem chegado e falado assim, olha, não precisamos mais, né, de uma Iemanjá pintada de branco, né? Esse é um ponto fundamental que não começa agora. Se a gente olha para trás, as nossas mais velhas, por exemplo, como Mãe Stella de Oxóssi, junto com tantas outras Yalorixás, que vão afirmar, por exemplo, a necessidade, o que se naquele momento chamava de reafricanização, o processo de reafricanização das religiões de matriz africana, que, em muitos sentidos, estavam apontando exatamente contra, né, aquilo que hoje a gente está chamando de embranquecimento, né, que está apontando para a necessidade de a gente reconhecer, né, os nossos terreiros, reconhecer, para citar uma outra grande liderança de terreiro, Macota Valdina, né, para a gente valorizar os nossos jeitos negros de ser presentes dentro do terreiro. Acho que esse é um ponto muito interessante que a gente tem, tem podido vivenciar melhor hoje em dia, talvez. Né? Tempos atrás, a discussão e a crítica sobre a figura da Iemanjá Branca, e que eu particularmente não sei a origem dessa Iemanjá Branca, né? Mas como que ela vem sendo tensionada. Isso é resultado, né, de um movimento muito poderoso, muito potente, muito bonito que a gente vive, né? Lembrando, né, que imagem é poder, construção de imagem é poder, né? Então, reivindicar, né, a origem africana, a origem negra, ela é muito importante, porque é falar sobre esse poder preto que a gente tem dentro da diáspora e que se manifesta na escola de samba e que se manifesta dentro dos terreiros e dentro de tantas outras comunidades tradicionais e dentro de tantos outros espaços e organizações pretas que a gente tem pelo Brasil. Certo. E agora, seu roteiro. Você já bagunçou o negócio todo aqui. Não, acho que... Não, importantíssimo você trazer essas questões, porque elas são questões da hora do dia, de fato, né? Mas, assim, gostaria de comentar aqui, eu tentei pensar, a partir, construir destacar alguns aspectos que a gente encontra no filme, no documentário, e eu fiz meio que quase que numa linha da própria construção do filme, né? A partir de algumas imagens, algumas cenas que eu acho que valem a pena, que valem muito a pena, né? Então, recapitulando um pouco, o documentário, ele tá ali, ele tem alguns recortes, né, temporais, históricos. Você tem o final do século XVIII, né, e você tem o século XIX, o pós-abolição, né, enfim, tem alguns recortes. E aí eu fui tentando um pouco pensar a partir, como a gente tinha conversado, dessa dimensão do lugar da religiosidade, né, aqui. Então, um primeiro elemento muito interessante, que vem um pouco endossar aquilo que a gente vem conversando, é quando, por exemplo, um dos historiadores vai afirmar uma questão fundamental, né? Lembrando que o documentário tem o seguinte objetivo, né? De falar uma história da cidade, né, preta, né? Então, onde está a população negra nessa história, né? E aí, em algum momento, tem um historiador que traz um elemento que vai falar assim, olha, a maior cidade escravista do mundo era a maior cidade escravista no mundo no século XIX. Esse que é um primeiro elemento interessante. E aí, na sequência, ele fala um aspecto que
eu desconhecia um dos historiadores que ele dizia o seguinte: olha, meados do século XIX, e eu vou atentar isso para a religiosidade, né, para os terreiros. Meados do século XIX, no período de meio-dia às 2, que a gente pode imaginar que é o período da hora do almoço, e, né, horário ali de grande fluxo de gente no centro do Rio. Era um período onde a gente pouco ouvia se falar português. As línguas africanas que eram mais faladas, né? E aí tem um elemento muito... Esse elemento me chamou muito a atenção, porque, primeiro, é muito difícil a gente imaginar, né? Eu, pelo menos, tenho uma certa dificuldade em imaginar, né, que no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, e eu que ando muito por ali, né? É difícil a gente imaginar que línguas africanas sejam faladas. Então, o Yorubá, o Quimbundo, o Umbundo, o Fon, o Ewe, né? Swahili, enfim, tantas possibilidades linguísticas, né? Essa é uma questão que me chamou a atenção. E por que me chamou a atenção? Primeiro, pelo aspecto da violência colonial, né? Então, passados um pouco mais de 150, mais de 100 anos, quem de nós, descendentes desses africanos, fala algum idioma de origem africana no Brasil? Esse é um elemento muito interessante. Primeiro, fala desse aspecto da violência, né? E aí aqui eu faço questão de trazer para dialogar com a gente, né, uma grande referência que é o Frantz Fanon, que ele vai exatamente falar sobre... Tem uma preocupação sobre a linguagem, né? E ele, em algum momento, ele traz uma dimensão que vai dizer, olha, que primeiro a língua e a linguagem, ela é o que dá sentido de mundo, né? Ela que permite a gente construir, elaborar o mundo e a própria relação com esse mundo. Esse é um elemento interessante. E aí ele vai dizer um aspecto, que ele vai dizer, olha, assumir a língua de um outro povo é assumir essa cultura. Assumir essa cultura, por outro lado, é perder aquilo que te constitui culturalmente. Em outras palavras, é se distanciar da sua africanidade, por exemplo. Né? Então, e isso foi uma ferramenta do processo de colonização muito forte. Isso não foi aleatório. Se a gente não fala hoje um idioma de origem africana, se poucos de nós têm um nome africano, né, isso tem a ver exatamente com essa ferramenta, com essa estratégia de destituir a gente da nossa cultura. Destituir a gente da nossa cultura é despotencializar a nossa própria força, a nossa própria possibilidade de, a partir de nós, pensarmos o que a gente quiser. Né? Por outro lado, e aí que é o elemento, entra o espaço da religiosidade, dos terreiros, é nos terreiros de candomblé, onde a gente preservou de alguma maneira essa própria linguagem, né? Através dos cânticos, através das rezas, né? Através dos nomes. Eu comecei dizendo, né? É um nome que foi dado... Obalerá é um nome que foi dado por Omolu, dentro de um terreiro. Então, é nos terreiros que se preserva, de alguma forma, essa linguagem. O que isso significa? E isso tem a ver com o que vem na sequência do próprio documentário. O que isso significa? Que a revelia da violência colonial, a revelia da escravização, os terreiros se configuram, para além do seu aspecto espiritual, como um espaço
de preservação e de manutenção desse modo de vida, da própria linguagem. E por linguagem, entenda-se não só a língua, mas a própria forma, volto a dizer aqui como uma cota valdina, né? O seu próprio jeito negro de ser. E aí, isso é um barato muito legal, né? Porque é exatamente por isso que os terreiros de matriz africana vão estar sempre numa relação com o Estado, numa relação de tensão. Porque a gente... E por que tem essa relação de tensão? A relação de tensão, ela ocorre porque a gente tem uma outra forma de organização. Forma de organização essa que é contrária a esse modo de vida ocidental, capitalista, racista, patriarcal, né? Esse é um aspecto que eu achava muito importante a gente pensar, né, quando a gente fala de línguas africanas, é alguma coisa que está ali no documentário, né? Outro aspecto muito interessante que a gente encontra, né, é o lugar do terreiro como um espaço de produção de saúde. Debate extremamente contemporâneo. Recentemente, né, o próprio Ministério da Saúde baixou uma portaria, né, colocando os terreiros de matriz africana, as comunidades de terreiro, como espaços de promoção de saúde e que geram todo um debate. Enfim, tem todas as tensões decorrentes disso. Mas o que eu quero indicar e que é muito interessante é que esse documentário faz um aspecto, traz uma dimensão histórica que a gente pouco fala, né? Que é... Faz, né? Fala, diga. Ciência é só aquilo que o homem branco faz. Exatamente. Desloca total, aquilo ali embaralha tudo, porque ao afirmar, né, que haviam, isso no século XIX, metade do século XIX, final do século XIX, né, havia umas disputas entre aquilo que a história chama de casas afro-cariocas. Que havia disputa essa pautada entre os médicos brancos, que ninguém procurava, que inclusive faziam, que inclusive exerciam o seu ofício gratuitamente, e que, na verdade, quem eram os verdadeiros médicos daquele momento histórico? Eram os sacerdotes, eram as sacerdotisas, eram os curandeiros, ou, como a gente poderia falar em Yorubá, Onishegun, que inclusive é o nome do meu terreiro. Somos Onishegun, que ofereciam o seu ofício medicinal. Conhecimento esse que nem os brancos possuíam. Isso é muito, muito poderoso pensar esse lugar, né? Ou seja, né, o ofício de curar no Rio de Janeiro, né, na capital, no século XIX, estavam nas mãos, pelo menos é o que traz esse documentário, através dos historiadores extremamente respeitados, né, historiadoras, estavam nas mãos dos sacerdotes, dos babalorixás, das elorixás, enfim, das pessoas, dos africanos que tinham conhecimento medicinal trazido do seu continente. Uma coisa que eu ia comentar aqui é que a história ainda coloca... Deixa eu voltar aqui, que eu dei uma apagada. Você estava falando da medicina de terreiro, pronto. Que a história ainda coloca esses povos, tanto os povos que vieram de África e os originários aqui do Brasil, como seres
selvagens, né? Não civilizadas. Não civilizadas. Mas que já existia toda uma filosofia, toda uma cultura toda uma civilização já pronta, né? E toda uma ciência também. Ciência Maravilha, não? roubada, que foi roubada. Assim Exatamente. como Grécia e Roma coloca a filosofia, as artes como algo fundado por eles, mas eles roubaram da arte. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Esse acho que é o grande elemento fundamental, né? Que eu até separei aqui também, né? Pensar que a diáspora não foi apenas, né, um sequestro de, de, de pessoas, né? A diáspora ela expressa, né, com a vinda dessa população para cá, é a vinda de todos esses conhecimentos que eles possuíam. Então, conhecimentos medicinais, tecnológicos, de agricultura, né? O documentário traz um aspecto muito interessante, que são das figuras dos cambindas, né? Que são os barqueiros que cumpriam uma função fundamental no Rio de Janeiro, né? Uma função fundamental que estavam ligadas à economia, à agricultura, enfim, transporte, né? De um modo geral, e que eram na maioria eram exercidas por a figura dos cambindas, que é de uma região de Angola, que lá já exerciam essa função, porque lá eles tinham um conhecimento sobre esse conhecimento relacionado à navegação, né, dos mares, dos rios, enfim. Né? Então, isso é fundamental. E aí, o que é interessante a gente deixar assim, em evidência é pensar que, na história do Brasil, é nos terreiros de religião de matriz africana que muitos desses conhecimentos vão ser preservados. Sobretudo tudo no que diz respeito à questão daquilo que a gente vai chamar de medicina, porque é o conhecimento sobre as ervas, Uhum. né? O conhecimento fitoterápico, né? Que se fala vamos brincar aqui, na língua dos brancos, conhecimento fitoterápico, né? Estão, vão, em grande medida, estar preservado nesses espaços, né? E isso é um aspecto muito, muito fundamental, porque todo o processo de demonização, né, e essa é um pouco da minha defesa, o processo de demonização às comunidades de terreiro é um processo de demonização não apenas à espiritualidade. A espiritualidade é uma dimensão fundamental dentro do espaço do terreiro, mas, né, é um processo de demonização e tentativa de destruição, portanto, né, destruição de uma série de conhecimentos, saberes medicinais, tecnológicos, né, que estão preservados dentro dessas comunidades. Sim. É muito legal, porque um outro elemento dentro dessa discussão, primeiro pensar, e aí acho que vale destacar, né, uma das matérias de jornais que a gente tem acesso através do documentário, fala de uma manchete que diz lá assim, os feiticeiros da corte. Os feiticeiros da corte nada mais eram do que os africanos que tinham conhecimentos medicinais e que estavam exercendo a medicina. E a nomeação, a denominação de feiticeiro da corte é uma tentativa de desbancar, desvalorizar esse ofício. Por quê? Pela própria lógica do mercado, né? Que a gente vai acessando lá. As pessoas não procuravam a medicina ocidental. Isso no século XIX, no Rio de Janeiro. E isso é muito importante porque até hoje a gente escuta dizer o quê? Contra a feitiçaria, contra a macumbaria. A figura do feiticeiro, da feiticeira, ela é presente hoje. Hoje é Dia das Bruxas, inclusive, né?
Então, assim, e aí trago aqui, faço referência a uma grande amiga minha, uma grande pesquisadora da temática, que é a Dandara Suburbana, Carolina Rocha, quando ela vai dizer, olha, a bruxaria, né, a ideia de bruxa, de feiticeiro, foi uma tentativa, na verdade, de demonizar saberes, conhecimentos, filosofias dessas mulheres que enfrentavam esse sistema escravagista. Na live passada, que a gente falou um pouco do nome do filme, que é Para Onde Vão as Feiticeiras. E a gente tava feiticeiras, né? Atualmente, quem é que são? E o documentário fala muito de minorias, ele abrange todas as minorias, né? Possível. Então, as feiticeiras hoje são esses grupos que são colocados como minorias na sociedade hoje em dia, né? E povos de terreiro se encaixam com certeza. Os povos de terreiro nunca saíram desse lugar imposto. Nós sempre fomos, na história do Brasil, pensando no Brasil, a figura dos feiticeiros e das feiticeiras sempre estiveram relacionados às populações africanas. Né? Sempre tiveram relacionados às práticas, né? Das chamadas práticas de curandeirismo, e tanto que até. Ai, me fugiu agora na memória. Enfim, com certeza no século XIX era lá tipificado crime de feitiçaria, bruxaria e curandeirismo. E quem era esse crime? Quem era? Isso criminalizava quem exatamente? Criminalizava as populações africanas. Uhum. Né? Surgem muitos. Eu gosto dessa imagem, né? Essa pergunta é interessante que você traz, né? Quem são os feiticeiros do hoje? Podem ter surgido alguns, mas um nunca deixou de ser a população negra e, sobretudo, as comunidades de terreiro, povos de comunidades tradicionais de matriz africana. Nunca deixamos de ser aos olhos daquele que nos discrimina, evidentemente, né? Porque a feitiçaria, nesse sentido nos termos que a gente está utilizando aqui, diz respeito, novamente, né? Diz respeito a conhecimentos, né? Sobre, por exemplo, as ervas, de respeito sobre, né? Sabedorias de cura, né? Então você entra no terreiro, é saber fazer você passa um ebó e a pessoa sai bem, né? É a pessoa tomar um bori, a pessoa tomar um obi, tomar um banho de erva e tantas outras práticas medicinais que a gente pode ter de conhecimento, né? Só que é uma forma de conhecer que não é reconhecida como tal, né? Não só a saúde física, né? Porque só de você estar, para quem é da religião, só de estar lá e ouvir uma palavra do Babalorixá, da Yalorixá, isso já conta como saúde mental também. Total, claro. É um espaço de acolhimento, né? Vou aqui fazer referência, por exemplo, a um outra. Oi. A gente comentou sobre isso na live passada também, que uma das convidadas ela é de terreiro. E ela é travesti. E a gente estava falando sobre o terreiro ser um espaço acolhedor, mas que ela sofreu muito em alguns. Até encontrar um que o dirigente respeitou, né? Sim. Rapaz, essa é uma temática super delicada, viu? Infelizmente, é uma verdade, né? Que muitas casas, né? Não acolhem, né, integralmente a população trans. O que, do meu ponto de vista, é uma grande perda, né?
inclusive, que não tem a ver com a própria prática cultural, histórica dos terreiros, que sempre foram espaços de acolhimento a todos e todas, né? As pessoas oprimidas da sociedade, né? Mas, de fato, infelizmente, né, tem muitas... A transfobia, né, ela, infelizmente, também atravessa para dentro de muitos terreiros, né? O que, enfim... Então, é muito delicado, né? A transexualidade traz para nós um desafio de pensar, de refletir e de para dentro do espaço do terreiro também. Não é diferente da sociedade como um todo, né? O que eu posso afirmar com muita tranquilidade, por exemplo, o meu terreiro é um espaço que acolhe, né? Todos, todas e todas as pessoas, né, que ali queiram estar, né? A quem eu sei permitir, que é o dono daquela casa, lá estará, né? Tá bom. Você parou onde? Oi? Parei como assim? Antes de eu falar desse assunto. Ah, Mas, não, enfim, eu tô aqui divagando, pensando, né? Acho que um outro destaque muito legal aproveitar, que aproveitar aqui e dizer que quem quiser perguntar alguma coisa ou comentar, fique à vontade, a live é nossa. Prossiga. salve Rose, tô vendo aqui uma outra amiga aqui entrando na live. Querida, é sempre um prazer. Podem jogar perguntas aí, por favor. Tamo aí, vamos que vamos. Mas, assim, um outro elemento muito interessante, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre o documentário, né? Rio Negro. E um outro aspecto que eu vi que me chamou, voltando àquela sua primeira pergunta, né? O que mais me chamou a atenção? Teve um elemento que me chamou muito a atenção, porque eu não conhecia, e fiquei assim, anotei, falei, cara, eu tenho que pesquisar sobre isso, porque é algo na história do Brasil, do Rio de Janeiro, que eu desconheço, que é as casas zungos, as casas zungos, né? Que são que foram, na verdade, né, espaços espalhados pelo Rio de Janeiro, né, e que serviam como um lugar de alimentação, né, de produção de alimentação, um espaço da festa, da celebração, era um espaço da religiosidade, da prática medicinal e era um espaço, né, também de construção e difusão das redes de fuga dos africanos, das pessoas que ainda que eram escravizadas ainda naquele momento, né? Por que eu achei isso muito interessante? Primeiro que realmente eu não conhecia, né? O que eu achei um absurdo, mas também e achei um absurdo e me chamou muito a atenção porque ao mesmo tempo nos permite pensar, né, o como que as nossas organizações elas estão sempre atravessadas por essa dimensão, a dimensão da festa, da espiritualidade, devoção, da comida, porque a comida também é sagrada. E esse espaço também é um espaço político. E se a gente está falando da construção de redes de fuga, a gente está falando de espaços políticos, de organização política entre a população africana, a população negra liberta e escravizada. A gente está falando também portanto, né? E aí é um elemento fundamental das formas de organização da população negra no período da escravidão, na luta contra a própria escravidão e todas as formas de opressão da sua população. Que tem, já que a gente tem como tônica que a espiritualidade, que tem a espiritualidade como um agente organizador. E esse elemento ele é muito importante porque
quando a gente narra a história do Brasil, a maioria das vezes, a gente desloca a experiência da espiritualidade africana como também aglutinadora e organizadora da luta política. A gente, quando pensa de religião e política, a gente geralmente, até hoje, você olha isso, você repara, religião e política, que geralmente aonde geralmente a gente costuma ver o lugar da religião de matriz africana. É sempre no lugar da vítima. Quando, na verdade, o que a gente vai, né, uma possibilidade narrativa histórica é olhar os terreiros como espaços também de organização política da sua população. E é exatamente por isso, e eu gosto de fazer esse deslocamento, e é exatamente por isso, inclusive, que a gente é alvo e não vítima. Eu gosto de brincar com essas palavrinhas. Costumo dizer que a gente é alvo da violência. Sim. E a vítima pode nos colocar no lugar de passividade. O alvo é algo que está em movimento. E é exatamente por estar em movimento, nesse caso, que a gente está sujeito a todo tipo de violência. Você estava falando aí, eu não quero entrar no assunto não, mas eu lembrei muito do um pai de santo de direito. Aí eu fiquei... Então deu para entender o que eu falei? Pai de santo... Ah, tá, entendi. Olha, isso é muito delicado, né? De maneira muito objetiva, numa perspectiva mais pessoal, eu diria assim, eu costumo dizer que, olha, para mim é extremamente contraditório, né? Eu que sou um homem negro de candomblé, para mim não é extremamente contraditório, porque por que contraditório, né? Porque a agenda da direita é uma agenda historicamente, contemporaneamente, não dialoga com as necessidades da população, com o povo de terreiro, da população negra, enfim. Então, eu acho isso não faz completamente nenhum sentido, né? De forma nenhuma, né? Ser de direita, do meu ponto de vista, é ser anti-orixá, no limite, né? Sobretudo, a gente está falando de uma direita, na verdade, provavelmente você está pensando na extrema-direita, no bolsonarismo, enfim. Não dá. Do meu ponto de vista, é inconciliável. Porém, ser humano é extremamente complexo e compreender, eu tenho tentado estudar um pouco sobre isso, mas compreender é preciso, e eu não tenho condições de falar sobre, né? Mas o que a gente observa é que existem pessoas que são pessoas que se dizem de terreiro e que são bolsonaristas, assim como você tem pessoas negras que são bolsonaristas, pessoas LGBT que são bolsonaristas, enfim. São seres humanos, portanto, passíveis de toda contradição e de, enfim, elaborações, né? O que eu já ouvi e percebi é que gente, por exemplo, fala que, olha, essa lógica de separar uma religião e política. Fala, olha, religião é uma coisa, política é outra. Então, que é algo que está no imaginário social, né? Aquela ideia de que religião e futebol não se discutem, esconde e impossibilita a gente, talvez, refletir e debater sobre o efeito político, né? Nos espaços religiosos. A Rosenan. A Rose da Costa. Costa, isso. Ela fez uma pergunta para você.
Você pode ler aí para mim, por favor? Você participou do mapeamento dos terreiros no Rio. Poderia nos falar dessa importância e de sua atualização e acompanhamento? Ah, Rose, poxa, obrigado por trazer a memória, né? Eu tive alegria quando em trabalhar, né, como pesquisador, bolsista PIBIC, né? Portanto, lá na minha graduação, estava como na minha graduação ainda, participar do mapeamento das casas de religiões de matriz africanas do Rio de Janeiro, né? Um projeto da PUC em parceria com o povo de terreiro. Na verdade, foi, melhor dizendo, né? O povo de terreiro, o mapeamento, ele resultado, né? De uma demanda do povo de terreiro, sobretudo, né? Na figura da nossa hoje ancestral, a nossa, que é a Yalorixá Beata de Iemanjá, a Mãe Beata de Iemanjá. Foi uma Yalorixá extremamente importante na luta, na luta pelo direito do povo de terreiro, o movimento negro, o movimento de mulheres negras, né? Enfim, e foi um mapeamento que aconteceu, só para contextualizar, né? Ele foi publicado em 2013, se não me falha a memória. E assim, ele tem uma importância muito grande, né? Inclusive, ele serve de referência para tantos outros mapeamentos, né? A sua metodologia, enfim. Eu acho que poderia, para falar da sua importância, né? Primeiro que pela primeira vez no estado do Rio de Janeiro a gente teve, né, um mapeamento, e com esse mapeamento a gente conseguiu identificar, né, 847 casas foram mapeadas no estado do Rio de Janeiro. Até então a gente não tinha nenhum dado sobre a quantidade de casas. Esse dado não reflete a realidade, sabemos, tem muito mais, né? Mas assim, para encurtar, é pensar que tem essa dimensão, né, do reconhecimento do território. A gente consegue identificar, né, esse mapeamento, os tipos de projetos sociais, ou seja, localiza os terreiros como espaços de produção de saúde, como espaços de produção, né, de atendimento social nos seus territórios. E o que eu e também uma dimensão que foi muito importante, que foi especificamente sobre o cenário da violência no Rio de Janeiro naquele momento. Então, por exemplo, mais da metade dos terreiros tinham mais da metade dos terreiros mapeados denunciavam algum tipo de discriminação religiosa. E aí foi muito interessante, ele é atual, a atualidade dele, eu acho, que está, por exemplo, na sua tipificação, né? Quem foram quais os tipos de violência que os terreiros sofrem, quais são, quem são os agressores, quais são os locais que costumam ter esse tipo de agressão, né? Então, são dados, infelizmente, que continuam recorrentes, né? Então, por exemplo, uma pergunta muito importante, quem são os agressores, né? Então, identificava já naquele momento que a maior parte dos agressores eram evangélicos e vizinhos. Então, 10 anos depois, os dados apontam e endossam a mesma continuidade, a mesma coisa. Ou seja, na maioria das vezes, os agressores são evangélicos. Na maioria das vezes, os agressores moram perto do espaço onde aconteceu a agressão. A maior parte dos casos acontece em espaços públicos, né? Então, tem a sua importância nisso, tem sua importância na metodologia, né? Que é uma metodologia que é replicada em outros, então foram replicados em tantos outros mapeamentos que a gente tem pelo Brasil, né? Enfim, então ajuda a gente um pouco a pensar quando a gente fala de racismo religioso, o que é isso, o que é isso, né? Como é que isso se dá no dia a dia, né? E a partir disso foi importante para a elaboração de algumas políticas, né? De algumas políticas públicas, né? Enfim, acho que é um pouco isso. Poderia
ficar falando aqui horas. Tem uma importância particular minha, né, muito pessoal, porque foi ali que eu fui me formando enquanto pesquisador, né? Eu tive a alegria de trabalhar com a Sônia Giacomini, né? É importante dizer que é um mapeamento que foi coordenado pela Sônia Giacomini, a antropóloga Sônia Giacomini, que foi minha orientadora, né? Então, desde o segundo período, eu tive a oportunidade de acompanhar esse processo de mapeamento muito de perto, o que me ajudou muito na minha formação enquanto um pesquisador, enquanto cientista social, né? É um pouco isso, Rose. Tentando, você está me fazendo puxar na memória aqui. Agora, tem uma questão muito interessante. Há um debate, estou lembrando aqui, pensando contemporaneamente, há um debate sobre, né, também em que medida os mapeamentos, ou seja, propriamente dita discussão geopolítica, ou seja, em que medida também a localização, ter a localidade desses terreiros públicos são importantes ou não, na medida em que, né, esses espaços são potencialmente alvos de agressão. Então, há uma discussão também, né, só que é resultado, inclusive, né, esses questionamentos são resultados, inclusive, desses mapeamentos que tem pelo Brasil todo. Hoje em dia você tem várias. Aqui no Rio de Janeiro, você teve mapeamento, né? O mapeamento da PUC, que foi a nível de estado, mas você teve mapeamento em vários municípios, né? Como São João, Nilópolis, né? Na Bahia tem um mapeamento super, super rico, né? Em Salvador, no Recôncavo Baiano, enfim, outros estados do Nordeste, eu sei que tiveram mapeamentos também, né? Então, contemporaneamente, há um pouco dessas discussões, né? Que estão muito ligadas ao quê? Ao recrudescimento da violência direcionada aos terreiros. Você tem mais alguma coisa Eu para tô, aí? eu acho que eu tô contemplado, né? Tá chegando quase no fim já do tempo. Eu acho que a gente já deu o nosso. Tô super contemplado aqui. Se você tiver mais alguma coisa para dizer, senão eu já me encaminharia já para o final, trazendo um aspecto também do documentário, mas já me encaminhando para o final. Se não tiver nenhuma pergunta, alguém tiver alguma pergunta ainda, enfim, eu já me encaminharia. Alguém tem alguma pergunta? Se manifeste, por favor. Quando a gente tá falando da, da, da ciência, né? Da ciência de terreiro. Eu voltei um pouco lá para minha cidade natal, que antes era meio que isolada, né? Não era cidade, sempre foi uma comunidade. Lá no Conde, é na Bahia, mas é na divisa de Sergipe, é praticamente Sergipe, né? Barra de Tariri, o nome da minha comunidade lá. E lá eu lembrei muito minha avó. Minha avó, ela é rezadeira, ela é parteira também, mas ela disse que não faz mais parte. Depois que ela fez não sei se eu digo o meu ou de minha mãe, não sei, que minha mãe me pariu, né? Foi ela que tava lá na hora. Depois do meu, ela nunca mais fez mais nenhum. E não só ela, né? Como muitas outras mulheres que tinham lá, só tinha um homem então, que rezava. Em sua maioria eram todas mulheres. E uma ciência que eu desconheço de onde que elas aprendem com as mais velhas, mas de onde que elas pegaram isso, né? E aí ainda tem pessoas, hoje em dia está se perdendo, né? Os mais novos não querem dar continuidade. Às vezes tem até, falando de forma espiritual, tem até cargo para quem mas não quer.
né? Fica fugindo. E hoje você chega para alguém com tantas religiões, tantas igrejas cristãs, né? E que na sua maioria a gente sabe que de fato prego ódio em sua maioria. Não vou falar que são todos, mas você está sentindo alguma coisa e vai atrás de uma mulher com minha avó, pedir um chá, pedir um remédio, fazer uma reza. E eu vejo as pessoas muito descrentes hoje. Não é mais como antes. E não tinha médico. Não tinha médico, eles tinham que se virar com o que tinha. Hoje já tem um hospital, a saúde, vou colocar assim, a ciência branca já está mais presente, né? Então, é só coisas que eu estava refletindo quando a gente estava falando daquele assunto. Então, pô, isso é muito. Eu fico muito triste com esse processo, né? E eu acho que a sua, não sei se foi sua intenção, mas me permite trazer uma dimensão que, inclusive, já estava para o final mesmo do que eu estava pensando, que é o seguinte, né? O filme, ele. A parte final do filme vai falar do processo de modernização, né? Do Brasil, de um modo geral, né? Sobre o projeto de Brasil, de modernidade e etc. Esse projeto de modernidade, né? É um projeto que ele não reconhece a importância da participação, né, da população, da sua população, né, do povo, né, então da população negra periférica, né. É um projeto de país que aponta a modernização, ela aponta para o norte, literalmente, né. Ao apontar por norte, ela está cada vez mais distante, se torna cada vez mais distante do sul que somos nós. Me permitir aqui essa imagem de norte e sul, né? Aonde eu quero chegar com isso? Esse distanciamento, ela vai se dar, esse processo de modernização, né? O processo de cientificação da vida, enfim, vai se dar também com o distanciamento nas nossas práticas tradicionais. Seja porque eu não acredito mais, porque aquilo não é ciência. Então, uma reza ela não tem comprovação científica, logo ela não tem eficácia. Seja porque, e aí o papel de certas igrejas, de certas denominações evangélicas, sobretudo, seja porque essa prática ela é demonizada, ela não é de Deus. Essa reza não é de Deus. A reza da irmã da igreja ela é de Deus, mas a reza da sua avó, da minha mãe é rezadeira, né? Ela não é de Deus, porque ela tem como referência outros saberes, né? Tem como referência outras divindades, outras entidades. E isso empobrece, o que eu acho que isso produz uma relação de empobrecimento da própria vida. Eu sou uma pessoa que acredito que a possibilidade de um outro mundo aonde a desigualdade, aonde as diferenças, aonde o meio ambiente, a natureza, os seres vivos, seres visíveis e invisíveis possam coexistir e viver de maneira abundante, ela está no sul, ela não está no norte. Porque é no sul que a gente tem essas outras experiências onde a gente pode coexistir. Porque, como eu diria, em algum momento a gente estava conversando, não tem, nas outras expressões de vida, né, nas outras formas de viver, um inimigo a priori, né?
E aí, vou me para um pouco aqui voltar, fazer o círculo, né? Sim. Eu não, a nossa concepção de mundo ela é cíclica, não linear. Eu volto para o Mestre Sala e Porta-Bandeira, que não por acaso fecha também, eu acho que não por acaso, fecha o próprio documentário. A ideia de futuro, de um futuro possível, onde a gente efetivamente tem um futuro digno e pleno, onde a natureza seja a centralidade da vida, por exemplo, ela está ligado a essa bandeira do mestre, da porta-bandeira, que aponta para as comunidades de terreiro, que aponta para os quilombos, que aponta para as comunidades tradicionais. Né? Então, aqui me valendo da frase que ficou extremamente conhecida com o Ailton Krenak, o futuro ele é ancestral. Né? Afirmar que o futuro é ancestral está relacionado a compreender que a possibilidade do amanhã está em reconhecer práticas do ontem e do hoje. Fim? Acho que é isso. Tem que ser. Foi. Antes de votação aqui, eu te ouvi mais do que eu falei, mas é porque eu estava aprendendo. Né? Tá hipnotizado ouvindo. Agradecer, né? Que você topou participar do projeto, da live. E só agradecer mesmo. Obrigado. Eu que agradeço, Naubert. Agradeço a você, agradeço ao projeto como um todo, que com certeza você não faz sozinho. Oi? Muito importante você ser do Rio de Janeiro, porque para falar, justamente para falar desse filme. Ah, não, com certeza. Tinha muitas outras coisas para falar especificamente sobre o Rio, mas a gente vai sendo conduzido pelo, como a gente tinha combinado, é uma conversa. Então a conversa ela tem vida própria, ela é conduzida pelo nosso coração, pelas nossas ideias ali do momento, pelo encontro, né? Falar mais, vão ter outras oportunidades. Tomara. Eu tô aí, agradeço o convite mais uma vez, parabenizo o projeto, né? E faço um convite aí, inclusive, para quem for ver depois, enfim, assistam quem não assistiu o documentário, né? Do Fernando Souza. É um documentário muito bom, Rio Negro. E é isso. Lembrar quem está aqui que se quiserem assistir o filme, está lá no Instagram da MPC Filmes. Vocês colocam lá @MPC Filmes. E na biografia tem, na descrição, né, tem o link. Vocês vão acessar o link, tem todos os filmes do circuito. E vocês vão, depois que vocês acessarem, tem a senha de login, que é Circuito Universitário. Sem acento. Tá lá escrito a senha, vocês não vão se atrapalhar, não. E você também, pode assistir os outros, fique à vontade. Não, com certeza vou assistir lá, vou assistir. Muita coisa boa. Então é isso. Encerrar a live aqui, né? Declaro encerrar. Muito obrigado. Tá certo. Um axé pra gente, viu? Até uma próxima. Ela abençoe. Antes de encerrar, faz uma carinha bonitinha pra gente tirar um print. Opa! Pra colocar de capa. Pronto. Valeu. Valeu, um abraço.